Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Não, lá em casa eles estão me vendo. Sim, lá em casa eles estão, tá tudo certo, daqui a pouco começam os comentários aí. Ana Lu já está aqui com a gente, bom dia Ana Lu. Como eu estava dizendo, que ele possa nos envolver em muita luz, os nossos corações, e que nós aqui, de nossa parte, com as nossas mentes despertas e os corações unidos em Jesus, com o coração aberto para receber os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Oswaldo. Para quem não conhece Oswaldo, que é meio difícil, quem não conhece Oswaldo, é o nosso companheiro de vários anos aqui, nos ajuda em vários setores, nos estudos, quebrou um negócio, ele está ali consertando. O Oswaldo é pau para toda a obra também, viu? Quebrando também. Ele quebra também, mas depois conserta, né? Esse que é o bom, ele sabe consertar. Então, nosso coração cheio de alegria que nós vamos ter nosso companheiro Oswaldo hoje fazendo estudo sobre a fé e sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes disso, eu vou trazer aqui a nossa Alice para fazer a nossa leitura. Tá com óculos, Alice? Dá para fazer a leitura hoje? Se não, traz o Geraldo. Dá o Geraldo. Tá sem óculos? Então vem para cá, Alice, fazer a nossa leitura. E eu vou pedir o Oswaldo que antes de começar o estudo dele, que faça a oração inicial, que ele já vai se preparando já, e que Jesus nos abençoe e que possa derramar sobre ele muitas luzes e que nós possamos ser os maiores beneficiários dessa luz, que é para isso que viemos aqui, para nos clarear nossa mente, nosso coração. Vem para cá então, Alice. Obrigado a todos. Vou pegar essa que está aqui. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Como que é seu nome? Você? Eu? É. Alex, fala para mim o número de 1 a 180, por favor. 1,79? 1,80. 180. É 180. 112. Obrigada. Essa é a melhor lição que tem no livro. Todos são melhores. Como Lázaro. Por favor. Primeiro, bom dia a todos, né? Desculpa. Eu preocupei com qual lição. Importante, não vai. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus:
Desligai-o e deixai-o ir. João, capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revertir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faixa evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte e cobria-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Em passagem evangélica, essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às frontes da vida humana, de maneira a reconstituir e sacrificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Toca o óculos. Bom dia a todos. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar positivamente, direcionando nossos pensamentos a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, de termos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, por tudo que nos é permitido, por tudo que nos é proporcionado, por tanta alegria, por tanto cometimento, por tanta sabedoria que nos foi trazida através do Evangelho. Então, Senhor, apesar das dificuldades deste planeta, como guerras, doenças, pandemia, estamos aqui, Senhor, com saúde, com fé, com alegria e em paz. Especialmente, paz no coração que nós viemos adquirindo aos poucos com o nosso Mestre Jesus. Obrigado aos bons espíritos dessa casa e todos aqueles que, de alguma forma, colaboram para a nossa presença aqui e agora e sempre. Que assim seja. Bom, eu estava falando com a Ana Lu quando ela me chamou, ela me convidou, e eu tinha feito, eu queria fazer esse tema aqui, ó, a força do pensamento. Desculpa. Mas não deixa de ser, né, a fé. E nós vamos ver que... Como? Não, é a mesma coisa. Você vai ver que não é diferente, não. Então, eu peguei, né, como eu já tinha feito uma palestra com esse tema, e eu não pude acabar porque o tempo é um tempo determinado, e são muitos ensinamentos que tem
nessa lição, né? Então, eu decidi repassar o que nós falamos, que eu falei sobre fé transporta as montanhas, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né? E depois eu acrescentei uma parte que que Emmanuel fala, e depois uma parte que já é mais científica. Nós vamos ver, né, como as coisas estão acontecendo. Bom, então aí, já no próprio Evangelho, né, está falando do poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe assemelhou, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de seus joelhos, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, ele é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, essa passagem aí, né, quando o moço foi pedir a Jesus para curar o filho. E aí ele falou que os apóstolos não conseguiram fazer aquilo. E aí Jesus falou isso, ó raça incrédula, depravada, até quando estareis convosco, né? Ele quer dizer, até quando que ele precisa de estar ali, né, cuidando, né, usando a própria força, sendo que nós todos, os evangelistas, né, todos poderiam estar fazendo aquilo, né? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E aí trouxe o menino, ele expulsou o demônio, né? E o menino foi curado, e aí os discípulos foram perguntar a Jesus por que eles não conseguiram fazer aquilo. E Jesus respondeu dizendo, né? Por causa da vossa incredulidade, ou seja, fé, né? Pois, verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-se daí para ali, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Quer dizer que, agora que nós sabemos disso, nós podemos usar da fé e nada nos será impossível? Não ainda. Porque nós ainda não estamos preparados. Nós ainda não temos a fé que Jesus tem, né? Então, por que Jesus falou no grão de mostarda, né? E aí ele mostra aí, eu pus aí uma foto para a gente ter uma ideia, né? Do tamanho de uma semente de grão de mostarda. E no fundo, essa árvore que está aí atrás, né? É uma árvore de mostarda. Agora, imagina uma semente desse tamanhozinho, né? Fazer uma árvore, né? Nascer uma árvore desse tamanho. Então, Jesus deu esse exemplo exatamente porque, como uma simples semente tão minúscula, né? Poderia transformar em uma árvore. Para ela chegar a ser aquela árvore, ela teve que vencer a terra, ela teve que ter a terra apropriada, a água, né, para poder crescer, todos os environments, todas as coisas ao redor que fosse necessária, mas ela foi trabalhando, e todas as dificuldades, vencer a terra, o vento, crescer, o sol, né, a chuva, e aí foi crescendo até se tornar essa árvore frondosa que é. E assim somos nós, né? Então, Jesus seria como, por exemplo, comparando, por exemplo, essa mão aí, essa sementinha, seria talvez a gente, talvez menor ainda, né? E essa mão desse tamanho, né, que seria a mão de Jesus. Quantas vezes Jesus tem sabedoria, né? Tem capacidade a mais do que nós. Mas tudo no seu tempo, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Por exemplo, né, se eu falasse com qualquer pessoa, né, para você é capaz de chegar aqui no centro, né, e fazer um púlpito igual esse aqui, né, aí a pessoa vai falar, eu não posso e tal, né? Mas todos nós poderíamos fazer se
tivesse a determinação para chegar, né, e preparar e aprender e tudo, e um dia, com certeza, a pessoa que com a fé é mais fácil para nós vencer as coisas materiais, como ele diz, né? Mas só não faz quem as duvida. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, em suma, né? Porque Kardec está dizendo aqui, né, e os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo. Então, Kardec está nos dizendo aqui que essas são as montanhas que nós temos que transpor no momento. Eu estive, né, fazendo uma relação com o que Kardec falou aqui e com o que Jesus falou. Aqui ele colocou do lado das nossas montanhas pessoais, né? Mas no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz que Jesus já era um grande espírito e trabalhou na construção do planeta Terra, né? Ele estava lá com a sua equipe quando foi retirado a bola de fogo da Terra, do Sol, né? E colocou nesse sistema solar, nesta rotação, de forma que ela foi esfriando milhares, milhões e milhões de anos, né? E Jesus estava ali, todo preparando esse planeta lindo, maravilhoso que nós temos, com as montanhas, com os rios, com as cachoeiras, os oceanos. Tudo Jesus estava lá presente. Então, quando nós tivermos a fé, a capacidade que Jesus tem, nós também vamos fazer isso. Trabalhar na construção dos planetas e falar, não, eu quero essa montanha aqui para ficar mais bonito. Quando ele falar, quando nós tivermos a capacidade que nem Jesus, nós poderíamos falar, sai essa montanha daqui, passe para ali. Mas Jesus, ele nos disse isso, claro que ele sabia que nós estamos muito longe disso, mas então ele Kardec relacionou com as nossas montanhas, que são para nós essas nossas dificuldades. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam obstáculos assim nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Portanto, a nossa fé, a nossa força do pensamento, né, ela pode ser feita coisas pequenas e coisas grandes, coisas simples e coisas complicadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos fazer uma meditação, aproveitar que nós estamos falando sobre a fé. Vamos fazer uma meditação agora, tá? Rapidinho. Se quiserem, podem apagar a luz, por favor, acender a... Ok. Vamos todos, então. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos direcionar os nossos pensamentos, a nossa fé para o planeta Terra, especialmente na condição de ajudar para que essa pandemia seja dissipada do planeta e que a paz na Ucrânia seja conquistada rapidamente. Então, direcionamos agora os nossos pensamentos a Deus. Com toda a nossa humildade, pedimos a Deus que nos ajude nesta empreitada. E vamos, então, com toda humildade, mentalizar o mundo que, neste momento, os médicos, os cientistas já descobriram a cura da pandemia, ou pelo menos a melhor situação que nós já podemos viver, combatendo, ou nem mesmo combatendo, mas convivendo
paralelamente com a existência deste vírus, e assim vivemos num mundo sem pandemia, num mundo como vivíamos, com paz, com saúde. Também direcionamos esse momento, aproveitamos para que se realize a paz entre a Rússia e a Ucrânia, para que isso não vá para frente, para que os dirigentes, nesse momento, eles estão ouvindo as nossas súplicas de paz, as súplicas de paz do mundo. Assim, tudo melhora, tudo entra em paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de podermos enviar pensamentos à humanidade. Obrigado, que assim seja. Pode acender, por favor, a luz. Bom, eu estava falando, né? Eu fiz aproveitei para fazer essa meditação para dar o exemplo, né? De coisas pequenas que nós podemos fazer e de coisas grandes. Isso depende da nossa necessidade, né? Muitas vezes nós temos um sonho que partiu da nossa mente, da nossa fé, né? Que nós acreditamos e não vai ser fácil, mas nós podemos conseguir. Agora, isso foi uma coisa simples, né? Essa ação de fazer, né, essa meditação. Por exemplo, como eu falei, né, a força do pensamento é a nossa fé. E então você fala, nós podemos conseguir, né, tudo que nós queremos com a nossa fé, com a nossa força do pensamento. Se fosse assim, eu não tinha dificuldades, eu não tinha doença, não tinha nada de miséria, né? Mas essa força do pensamento, ela tem certas coisas que nós necessitamos fazer para que ela seja cumprida, para que ela seja efetivada. A força do pensamento, por exemplo, para você ter para a sua força do pensamento funcionar, nós precisamos de ter vontade. Começa por aí, né? No nosso pensamento. Nós precisamos acreditar. Essa é a primeira coisa. Depois vem a lógica. Nós vamos pedir uma coisa que tenha razão, uma coisa que é possível seja feito, né? Se nós estamos aqui pedindo paz para o mundo, né? É uma coisa lógica. É fácil? Não é fácil ainda, né? Mas depende de nós começarmos, de pedirmos uma coisa com lógica. Desculpa. A força do pensamento, ela depende da pureza do coração. Ela depende da nossa bondade. Por isso Jesus disse, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque a pureza do coração vai nos facilitar na realização dos nossos pensamentos, da nossa fé. Se nós temos fé, nós temos a pureza de coração, a nossa fé vai ser mais efetiva. Daí, merecimento. Nós podemos pensar em alguma coisa, usar da nossa força do pensamento, mas para que nós consigamos essa coisa que nós estamos tanto almejando, nós precisamos ter também merecimento, né? Não é só chegar e falar, eu quero curar disso, mas de repente você não tem um merecimento nesse momento, né? O magnetismo é uma coisa que nós vamos falar mais para frente. Eu quero ver se eu chego nessa parte, né? Que é talvez a principal que eu quero falar hoje ainda. O magnetismo é o que faz criar as coisas. O magnetismo que vai usar força cósmica universal para criar as coisas. Então, tudo depende do nosso magnetismo.
Mas, eu não tenho magnetismo. Sim, tem. Todos nós temos o magnetismo. Agora, nós podemos desenvolver. Como que nós desenvolvemos? Com a nossa consciência, com a nossa bondade, com o nosso merecimento. Tudo, né? Todas essas coisas fazem parte, né? São condições para que a nossa força do pensamento seja efetiva, né? A nossa força kármica. De repente, você não tem merecimento. De repente, você tem que passar por uma situação que, nesta vida, você vai ser assim. Então, não adianta não vai adiantar, por enquanto, né? Até que você consiga vencer o seu karma, e aí depois, certamente, nem que seja em outra vida, mas nós teremos o merecimento e isso vai, né, se efetivar mais para frente, né? Esse mais para frente, como eu disse, pode ser até numa vida seguinte, né? E outra coisa que nós precisamos, às vezes, dependendo da condição, é vencer a mente coletiva. Ter autodisciplina para vencer a mente coletiva, porque a mente coletiva funciona assim. Todos nós sabemos das coisas normais. Por exemplo, a lei da física, a lei matemática, as leis de todas as coisas, a temperatura. Então, nós não podemos, por exemplo, agora, no momento, falar, eu vou vencer a mente coletiva e esse planeta, e esse país agora, ou aqui onde estamos, não vai estar mais fazendo frio, vai estar calor. Então, isso faz parte da mente universal. É uma coisa que foi criada com a lei da física, com todas as coisas que Deus proporcionou. Então, como que nós vamos, né, querer vencer essa mente agora? Agora, falando de mente coletiva, uma coisa que por exemplo, nós podemos acreditar, por exemplo, existe, vamos supor, a pandemia, voltando à pandemia, né? Todos nós acreditamos que os vírus do Covid mata, mas a mente coletiva, isso foi espalhando, né? Que o Covid era mortal. A princípio foi aquele estardalhaço, né? Ninguém sobreviveria, praticamente, dizendo assim, né? Até que nós fomos vencendo a mente coletiva com os estudos, com o entendimento, e já estamos quase, né? Ultrapassando essa fase. Então, tudo depende dessa mente coletiva, né? O Will Smith falou o seguinte, eu estava vendo um vídeo essa semana, e ele falou assim, a chave para fazer qualquer sonho se tornar realidade é a autodisciplina. Você não pode vencer a guerra contra o mundo se não vencer a guerra contra a sua própria mente. Então, se nós queremos, por exemplo, um exemplo bem talvez assim, bem apropriado para isso é, por exemplo, Michael Jordan. Quando ele era rapaz, né, ele queria ser jogador de basquete, o professor dele falou, você não tem condição, você é baixo, você não serve para... Você é ruim. Mas aí ele venceu a própria mente, ele venceu a mente coletiva, ele venceu a mente do professor, começou por ali, ele treinou, ele esforçou, ele fez de tudo até que ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete de todo o tempo, de todos os tempos. Para isso, ele teve que ter essa autodisciplina, né? Para isso, ele precisou vencer a si mesmo, a própria mente, de falar, não, eu não acredito nisso que a minha mente está me dizendo. Eu vou ser um dos melhores jogadores do mundo. E assim nós precisamos fazer, né, para vencer, né, essa mente coletiva, né? Quando nós temos um sonho que, claro, seja um sonho que, dentro da razão, um sonho que seja possível. E aí vamos lá, continuando então, né? Da fé vacilante resultam incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Não sei como tirar isso daí, mas...
porque não acredita que possa vencer. Então, foi até isso mesmo. Ó. A princípio, eu pensei, não sei como tirar isso aqui, mas eu vou tentar. Né? Quer dizer, eu fui lá e, de alguma forma, alguma coisa que eu já conhecia, né? Fui lá e consegui tirar. Então, nós precisamos, né, sempre ter essa fé, e mesmo que tenhamos vacilos, porque são naturais nós, do ser humano ainda imperfeito, né? Enquanto a gente ainda é aprendiz, né? Nós temos essa fé vacilante às vezes, mas precisamos sobrepor esses vacilos. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Já falei, né? É a fé, é a nossa condição de acreditar e ter certeza que nós conseguiremos. A fé, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que é aquele que possui e caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num ou noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, agora eu vou dar o exemplo, né? Nesse exemplo, a meditação que nós fizemos aqui agora. Né? Quando eu estava preparando a minha palestra, eu tive esse pensamento, vou fazer uma meditação. Então, na minha condição naquele momento, era tudo possível para mim. Era uma coisa fácil de fazer, era uma coisa que eu poderia, era uma coisa para o bem, era uma coisa para fazer o bem para a humanidade, né? Para nós próprios, né? Poder trabalharmos junto, em conjunto, mandando vibrações para esse planeta. Então começou tudo naquele pensamento que eu tive lá na minha casa. Assim é a fé, né? Porque ele falou, é uma espécie de lucidez que permite veja em pensamento. Eu visualizei isso. Eu visualizei esse momento. Nós apagando a luz, fazendo a meditação e tudo se dando bem. Mas por que foi fácil? Porque é como se eu estivesse numa corrente, num rio, né? E eu pulasse dentro do rio e nadar na direção da correnteza. É fácil. Eu vou andar muitas milhas, às vezes, dependendo da minha condição física, do meu preparo, né? Das condições da correnteza, vai ser fácil eu alcançar. Agora, se eu for nadar contra a correnteza, se eu tivesse chegado aqui e falar, olha, nós vamos fazer, apaguem as luzes, vamos fazer uma meditação para que exista a guerra, para que acabe, para que aconteça uma terceira guerra mundial. A ter certeza que nenhum de vocês estariam meditando, mesmo que talvez pensassem em alguma coisa, mas não ia querer nem estar aqui dentro dessa sala. Por quê? Porque eu estaria nadando contra a corrente se eu fizesse uma coisa dessa. Então, fazer uma meditação para o bem, num local que nós já estamos acostumados a fazer, que já é o fluxo natural, né? É chegar aqui, todos sentar, ouvir, meditar, emitir bons pensamentos, boas vibrações, orar. Se esse é o local, então é fácil, né? Como o que ele está dizendo, né? Nessa passagem aí. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado. É como o mesmo exemplo que eu dou, né, da meditação, que quando eu pensei, né, era uma coisa dentro da lógica, uma coisa dentro da sabedoria universal, dentro da sabedoria do nosso ensinamento do Espiritismo. Então, é uma coisa, um objetivo visado vai ser alcançado. Cumpre não confundir a fé com a presunção. É como eu falei, né? Que a gente precisa ter boa vontade, que a gente precisa ter coração puro, né?
Que não adianta a gente ter pensamentos de fé com presunção. Por exemplo, vamos orar eu vou pensar, né? Vou orar para determinada pessoa que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa, sou filho de Deus, digamos assim que eu sou. Mas eu tenho certeza que eu vou orar para ele e ele vai levantar. Ou ele vai começar a ver, né? Falando dentro do meu ego, do meu egoísmo, com presunção. Claro que não é assim, né? Isso não é... isso é uma condição contra, né? Ou seja, presunção é uma condição que é contra os objetivos da fé, da força do pensamento, né? Por essa razão que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Aí já é a outra parte que eu até nem coloquei na minha lista aqui, né? Que também depende, né? Da nossa fé, da nossa força do pensamento, da realização da nossa força do pensamento, da realização da nossa fé. Que os bons espíritos sempre estarão nos ajudando. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos malogros que lhes são infligidos. Às vezes, muitas pessoas, por exemplo, usam da má fé para tirarem proveitos. Só que, mais tarde, ele irá vai receber, né? Cedo ou tarde, né? Ele vai receber os malogros desses seus infringimentos, dessa sua ação, né? Então, tudo que nós pensamos com o interesse de tirar proveito, nós estamos usando a nossa fé de forma errada, mas teremos que prestar contas mais tarde. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por intermédio do homem, atua sobre o fluido, como eu falei, o fluido cósmico universal, agente universal, modifica-lhe as qualidades e dá-lhe uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Quando nós temos essa capacidade, né, e todas essas condições estão apropriadas, o magnetismo que nós iremos usar, ele vai manipular o fluido cósmico universal para fazer criar o que é necessário. Nós estamos orando para uma pessoa que está doente, né? Por exemplo, nós estamos na sala de tratamento, e aí estamos orando para uma pessoa. Todas as pessoas que estão ali dentro estão usando do magnetismo para manipular esse fluido cósmico universal e fazer com que aquele doente, aquela pessoa que está ali, receba aquele fluido cósmico universal transformado no que ele necessita para que se faça a cura. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhais fé. Então, a fé é o que nos direciona para manipular, né, o magnetismo e conseguir com que aconteça determinadas coisas. E que, como ele falou aqui, né, então, que Jesus não fez milagres. Ele apenas sabia manipular. Ele sabe muito mais do que ainda nós temos condições de entender. Nós já temos o princípio do entendimento. Nós não sabemos todos os detalhes ainda. Mas Jesus sabe tudo, né? Praticamente, em relação... Por isso que nós, quando olhávamos, né, naquela época,
E ainda hoje, né? Se a gente vê uma pessoa curando um cego, vai pensar que foi um milagre. Na verdade, né, são leis naturais, só que naquele tempo especialmente, não se sabia, né, como que acontecia, como se fazia. Bom, agora o nosso tempo já está ficando curto e também essa parte aí de fé religiosa, né, eu vou pular, passar aqui. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, a fé, eu não posso prescrever a fé. Essa pessoa não tem fé, eu vou fazer ela ter fé. Posso até orar para ela para que ela tenha fé, mas não que eu possa prescrever. Ela vai, com talvez a ajuda da oração das pessoas, né? com o movimento que ela vai ter na sua vida, com os ensinamentos que ela vai ter, com as leituras, com todos os movimentos que ela fizer, ela vai adquirir, mas não porque eu, né, quis impor para ela a fé. Essa pessoa não tem fé. Não, eu vou fazer você ter fé a partir de agora. Não posso. Cada um tem o seu merecimento. Então, nós vamos conseguir ter fé. Como ele falou, os mais refratários, as pessoas que têm pouca fé, que pouco conseguem, né? Que vivem na pobreza, que vivem relegados, doentes, e que não têm a mínima condição intelectual, mas um dia eles ainda vão adquirir a fé. Eles vão, como qualquer um, né, ter o mesmo direito que nós temos, ou que uma pessoa que tem mais fé tem, como Jesus tem, nós também adquiriremos, né, essa fé inabalável como Jesus adquiriu. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumprir-lhe o encontro. Cumpre ir-lhe ao encontro e, se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Por isso, né, que Jesus falou: batei e vos abrirá, pedi e vos será dado. Porque a fé é uma busca que nós vamos ter que ter. Se nós não temos a fé necessária, se nós não temos a fé necessária que Jesus tem, por exemplo, nós teremos que buscar. Nós teremos que trabalhar anos e anos, vidas e vidas. Mas um dia nós poderemos ter a fé que ele tem. Mas assim também, nós podemos falar de uma fé pequena, de uma coisa pequena entre nós, que nós ainda talvez não acreditamos poder fazer. Como eu dei o exemplo, né? Vamos supor, eu pego uma das mulheres, por exemplo, e falo: olha, a partir de hoje você vai fazer um púlpito para aqui. Ela fala: mas eu não sei nada, eu não tenho um conhecimento. Eu sou uma mulher. Não tem isso. Não existe essa diferença. Todos somos espíritos capazes. Temos as mesmas condições. Por exemplo, nós vamos lá na carpintaria, ou, por exemplo, na construção, nós vemos mulheres capazes, mais capazes do que homens já, porque elas trabalharam, elas têm a condição de ter o que qualquer homem pode ter. Mas é muito pesado. Sim, para isso já existem as máquinas, elas podem fazer de alguma forma. Então, nós podemos fazer de tudo, desde que seja, né, dentro das nossas capacidades. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata, uma centelha, basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Bom, eu não vou comentar, mas vou ter que... parece também não vou fazer, já estamos chegando, então, na parte que ainda vou falar mais essa. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva,
A fé que abala as fibras do coração. Tá? Nós vamos ver, né, que cientificamente já estão provando, porque ele falou as fibras do coração aqui. Né? A fé, as nossas realizações dependem também do nosso coração, da energia magnética no nosso coração. Então, continuando aí, né? As fibras do coração. A fé, numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Ele estava falando aí, baldas de frutos, porque ele estava falando da figueira. Esse pedaço aí, eu não vou comentar agora, porque nós não vamos ter tempo. Bom, vem a instrução dos Espíritos, isso é seguindo ainda o Evangelho, tá? A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Se nós usamos a fé para utilizarmos a esperança e da caridade, certamente nós estaremos fazendo uma boa coisa para a humanidade, para o próximo, e estaremos conseguindo os nossos objetivos. Agora, o magnetismo, né, falando como que eu já dei no outro slide, né, falei sobre isso. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Como eu disse, né? Antigamente, nós pensávamos que Jesus fazia milagres. Na verdade, são leis da natureza, que são produzidas com o magnetismo. Repito, a fé é humana, divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que tem em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, quando nós nos predispormos a usar, especialmente em coletiva, né, em conjunto, nós poderemos vencer, né, muitas dificuldades. Bom, daí, eu trouxe agora esse livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, né, de Francisco Cândido Xavier, é a coleção, né, que tem aquela coleção da Fonte Viva, que tem o Fonte Viva, Vinha de Luz, né, o Pão Nosso, e Caminho, a Verdade e Vida e Ceifa de Luz. Esses 5 livros fazem parte dessa coleção aí. E nós usamos, né, para nossos evangelhos, usamos para a leitura aqui na frente, né? E aí, Emmanuel fala na lição 39 do Fonte Viva, ele fala o seguinte: fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, nós precisamos usar a fé para ter obras benéficas, né? Obras que façam bem não só para nós, mas para a humanidade. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus. Em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Ou seja, é como a semente, como ele deu exemplo, né? A semente de mostarda, que passou todas as dificuldades, cresceu, é uma árvore frondosa e vive, né, aquela árvore bela, né, ao vento, né, ao sol, mas com alegria, com vida, né, verdejante. Assim somos nós. Usando a nossa fé, ela vai crescendo e nós vamos poder usarmos na nossa vida, né, para termos a felicidade, para termos a alegria, para sentirmos bem, né, podemos sermos os verdadeiros filhos de Deus. Daí, na lição 86, ele fala: onde estás doente,
porque ele sempre começa com uma passagem bíblica nas lições, né? E aí vem a passagem bíblica que diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, o levantará. Ou seja, nós dependemos, além disso, de Deus, né? Porque Deus seria a consciência universal. Então, quando nós oramos para salvar alguém, essa nossa consciência, única consciência de Deus, a consciência universal, e se Deus permite, né, aí então isso poderá acontecer, esses milagres, né, como dizemos assim. A mente é fonte criadora, então nós temos que estar sempre atentos com a nossa mente, né, com o que nós estamos pensando. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabunhado ou insubmisso? Então, ele deu um exemplo de um doente, né? Se ele tomou todos os remédios, mas ele continua triste, ele não muda os seus pensamentos, ele não muda as suas atitudes, então vai continuar. Nenhum remédio vai fazer o efeito necessário. E aí, na lição 161, essa lição, se eu tivesse tempo, gostaria de lê-la para vocês. Mas eu acredito que nós não teremos tempo, que eu quero mostrar um videozinho, só o vídeo é uns 6 minutos. No esforço comum, disse então, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Todos os seus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulso nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens aos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Então vejam só, né, a importância dos nossos pensamentos, a importância das nossas vibrações, né, de como até o que nós escrevemos no Facebook, né, até o que nós escrevemos no Instagram está gerando uma energia, uma vibração, que é importante. Quando eu passar a seguir, eu vou mostrar para vocês, né, como um cientista chega a provar isso, a influência de um no outro, essa da vibração, né? Aí eu fui nesse site, eu recebi isso num dia na internet, do Acácio até, né, por acaso, e nesse site aí, do Style Urbano, ele fala o seguinte, isso já é uma coisa mais científica agora, tá? Agora já deixamos lá o lado, que aliás vem só provar tudo aquilo que nós falamos. Ele fala que o coração é mais poderoso do que o cérebro. E é muito mais que um órgão, a inteligência do coração. Então, o coração tem uma inteligência, ele diz. O coração tem uma força que nós vamos, né? Por isso que quando nós... Mas tudo começa no nosso pensamento. Mesmo que o cérebro seja, como ele diz, né, menos poderoso do que o coração, mas partiu... O nosso cérebro é o órgão, na verdade, partiu do nosso espírito. O espírito usa o cérebro, que é o órgão, que faz transmitir as palavras, os pensamentos, em sentimentos que o coração vai vibrar com a força determinada, que seja de acordo com o nosso pensamento, a nossa vontade. Aí ele fala o seguinte, o campo magnético do coração, ele mostra aí, não sei se está dentro para você, tá. Que aqui no meu... depende da posição. Nossos pensamentos e emoções afetam o campo magnético do coração, que afeta energeticamente aqueles em nosso ambiente, se estamos conscientes disso ou não. Então, vejam a responsabilidade dos nossos pensamentos, das nossas ações.
nós vamos, nossos pensamentos, que foram gerados pelo Espírito que somos, né? Gerou emoções que afetam o campo magnético do coração, isso falando cientificamente isso, né? Que afeta energeticamente, ele vibrou, nosso coração, nosso pensamento vibrou nosso coração vibrou e vai afetar todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, mesmo se você não sabe que você está fazendo isso. Então, a importância da gente estar direcionando o nosso pensamento, as nossas vibrações, a todo instante estarmos positivamente bem ligados, bem conectados, né? Ou se estamos em dificuldade em alguma situação, procurar orar, procurar meditar e mudar o mais rápido possível essas vibrações. Tudo que pulsa e vibra, diz ele, é dessa forma que produzimos eletromagnetismo que nos aproxima daquilo que nossa alma almeja. Então, tudo vai partir da vibração dos nossos pensamentos, que vibra no nosso coração, que produz o eletromagnetismo, que aproxima daquelas coisas que nós almejamos. Que nessa vibração vai acontecer muitas coisas, como eu falei, os próprios espíritos vão estar nos ajudando, né? Um dia eu li sobre Ford, Ford disse que quando nós pensamos, ele chama de corpúsculos universais. Quando nós começamos a pensar numa coisa e nós determinamos aquelas coisas, esses corpúsculos universais vêm em nosso favor, diz Ford, né? Falou assim. E aí nós podemos ver que esses corpúsculos aí são o eletromagnetismo, né? Que vai ajudando a gente a produzir aquilo que nós queremos. Bom, ele falou, né, também nesse site que o coração gera um campo eletromagnético rítmico 60 vezes maior do que o cérebro. O que nós vimos nessa imagem aqui, né, o campo do coração, né, só que ele é 60 vezes maior do que o campo magnético do nosso cérebro. E aí, ele fala que é 5.000 vezes mais poderosa do que o cérebro, do que a força do cérebro. Então, o nosso coração, a nossa vontade, né, quando nós temos uma vontade do coração, aquela vontade que realmente é uma coisa do bem, uma coisa que é com a nossa força, a nossa fé, o nosso coração pode gerar 5.000 vezes mais do que o pensamento e fazer com que, né, se produza tal desejo que nós tivemos. Isso faz parte da nossa alquimia interior. Perceber que de forma estamos vibrando e como podemos mudar a vibração para sintonizar no que queremos. Bom, eu vou rápido porque só tem mais alguns minutos. Wilson, você acha que vai dar tempo de mostrar? Então, umas 1h05, 1h10. Desculpa. Se você quiser descobrir, diz Tesla, né? O cientista, que eu vou passar o vídeo aqui agora, ele leu isso. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Não vou entrar em detalhes, como eu disse, estou sem tempo, né? Então, ele leu isso, esse cientista, é o professor Anthony Holland. Na verdade, ele não era um cientista, passou a ser, né? Porque, na verdade, ele era um professor de música, né, do Skidmore College. E ele tem um vídeo na internet, depois se vocês quiserem ver, eu só vou passar um vídeo que é parte só do que ele fala, mas não passa o vídeo total, ele no TED, né, que é o TED, que ele falando sobre as coisas, né, que ele fez. Então, ele é um professor de música, mas ele gostava de ciências. Então, o que ele fez? Ele começou a pensar numa coisa e em outra. E ele teve um pensamento de como descobrir a cura para o câncer. Ele falava, tem que ter uma outra maneira, a não ser quimioterapia, a não ser medicamentos que produzem tanto mal-estar, tantos efeitos colaterais. Ele acreditou, é o pensamento dele, é a fé dele.
e ele acabou por descobrir, né? O que que ainda está no princípio, mas nós vamos ver que pela vibração se pode curar as pessoas. Daí agora vamos lá o vídeo bem rapidinho. Esse aqui que é menorzinho. Commercial. Now we're switching to the magic frequency. We start with 100 hertz. We get to the microscope to see if anything's happening. We watch the time frame. Pode aumentar? We try hundreds and hundreds of frequencies. We try thousands. Until we find the magic. O computador. O botão do computador. So it had to be like it had to be a frequency. I have here two identical tuning forks, both tuned to note A. These forks are both made to vibrate 440 times per second. You say the frequency is 420 hertz. If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also. Ele pegou um diapasão, né? Começou a bater nele e tinha outro diapasão do lado. Prestem atenção. Eu tentei. We say that I'm inducing a sympathetic resonant vibration in the second fork. It only works because both forks are tuned to the exact same frequency. Now, many of us have seen this very charming young man on the internet who shatters crystal glasses with powerful weight. If you watch him carefully, you'll see that first he taps the glass with his finger and listens. The glass sings its Deixa lá natural o jeito que tá. pitch. Then he takes a deep breath and sings a loud, long note, which induces a resonant vibration in crystal glass. The vibration goes larger and larger and larger until the glass is shattered. On the other end of the scale, we have a giant bridge. We have concrete and steel and a suspension bridge. The Tacoma Narrows Bridge. Cars and trucks and buses are going over it every day. And unfortunately, where they built this bridge, there was a steady wind blowing across it. And one day, this wind induces a small vibration in the bridge, hardly noticeable. But the frequency of the vibration matches the resonant frequency of some part of the bridge. And the vibration is larger and larger until the bridge collapses into the river below. A destructive resonant frequency. So on one end of the scale, we have a giant concrete and steel. Bom, Já acabou ou não? Não, mas eu vou explicar, porque o tempo não vai. Explica aí, Claudinho. Bom, o que aconteceu é o seguinte: ele era um cientista, ele era um professor de música, e aí então ele pegou dois diapasão e bateu no diapasão. Então, quando ele bate em um diapasão, o outro automaticamente, pela vibração do primeiro que ele está batendo, começa a vibrar na mesma sintonia. Então, ele para o outro diapasão e esse que estava vibrando, né? Começou com esse, continua vibrando. Ou seja, uma vibração vai fazer gerar outra vibração. E aí ele fala que, ele dá o exemplo que teve uma ponte nos Estados Unidos, esqueci o nome, ele falou Tacoma Bridge. Ela foi uma das primeiras pontes que foi construída nos Estados Unidos, e eles construíram a ponte, passava caminhões, passavam carros e tudo, mas passava um vento constante por baixo da ponte. Só que, em um determinado momento, essa vibração desse vento fez com que a vibração da ponte começou a aumentar, até que a ponte caiu. E a partir dessa ponte, né, até modificou todas as outras pontes, na construção de outras pontes.
Então, depois ele viu, porque o que ele queria era, o que ele está falando com isso, ele queria descobrir, né, a cura do câncer. Ele estava vendo se conseguia descobrir a cura do câncer com a vibração. Daí ele pensou, ele viu um vídeo na internet que tem um senhor que ele tem uma taça de vidro e ele dá um toquezinho, a taça começa a vibrar e ele emite uma nota bem alta, ele toma impulso e fala, né, aquela nota e a taça explode, quebra, né? Daí ele pensou, se uma vibração pode destruir uma coisa grande como uma ponte, e a vibração pode destruir uma coisa pequena como um copo de vidro, né? Uma taça, será que não existe uma maneira de ter uma vibração que possa destruir micro-organismos? Aí ele, então, começou a pensar nisso e fazer experiências. Ele pegou, então, foi na internet, foi procurou se existia um equipamento que podia fazer vibrar cristais líquidos para que pudesse, né, combater, né, um micro-organismo. E assim ele fez. Ele tentou 1, 2, 3, 4, ele tentou mais de 1000 diferentes vibrações e nada conseguiu. Mas depois ele teve uma ideia. Quem sabe se eu fizer 2 vibrações? E aí foi o que ele fez. Ele fez 2 vibrações, mas não funcionava. Até que ele conseguiu, para conseguir que isso acontecesse, tinha que ter 11 pontos de diferença. Exatamente 11, que é até um número musical que ele falou, que ele explica lá. Então, essa diferença, quando ele pega 2 vibrações com diferenças de 11 pontos uma da outra, ele consegue fazer com que esses cristais líquidos ataquem as células, que seja daí outro problema. Quando ele conseguiu isso, ele mostrou para um cientista. Aí o cientista falou, nossa, nunca vi uma coisa dessa. E aí começou a trabalhar ele com o cientista em direcionar as células que ele queria que fossem destruídas. E assim ele pegou células de uma pessoa que tinha leucemia, trabalhou, destruiu a primeira célula, a segunda célula, a terceira célula estava se desdobrando. Essas vibrações conseguiram destruir não só a outra célula que estava sendo recriada, como a que estava gerando, né? E assim, então, ele conseguiu descobrir essa cura. Mas ainda está no princípio. Claro que vai ter que fazer maquinários, já estão bem adiantados, né? Mas ainda não se ainda está sendo produzido ainda. Bom, isso é o que eu queria trazer sobre a força do pensamento. Então, nós temos que estar atentos, né? No nosso pensamento, o que nós direcionamos para os nossos filhos, especialmente, né? Nossa família, dentro dos nossos lares, direcionando amor, direcionando boa vontade, direcionando os bons exemplos, para que esses exemplos, que são nossas vibrações, possam gerar nessas crianças e essas crianças transformarem o mundo. Então, essa é a minha palestra do dia. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldinho. Muito bom a gente falar sobre a fé. Eu queria pedir desculpa ao pessoal lá de casa, que eles não estavam vendo o vídeo, eu tentei colocar, mas quando a gente sobe aqui, parece que o negócio não anda. Desculpa, viu, Oswaldinho, de atrapalhar um pouquinho aqui. Mas tá aí o link, se vocês quiserem olhar, tá aí o link, eu vou tentar copiar e passar para ficar gravado lá nos comentários da palestra, daí a pessoa pode clicar e abrir em casa, depois mais tarde assistir o vídeo completo. Para vocês também que estão aqui. O link de baixo é mais completo. Sim, o daqui, né, esse daqui, que tá, eu vou copiar e vou passar ele aqui
daqui a pouquinho, antes de fechar, tá bom? Mas nós vamos aqui para a nossa parte, que é os recadinhos, avisando a todos, quem precise de uma prece, quem esteja passando por dificuldades e queira fazer um tratamento espiritual, a Silma pode falar com ela, entrar em contato com os coordenadores do centro, ou dar uma ligadinha aqui para o centro, falar com a Silma, que nós estamos tendo esse tipo de atendimento, que são as preces intercessoras, ok? Quem quiser também instalar o... Todo mundo faz Evangelho no Lar aqui? Levanta a mão, quero ver as mãos para cima. Só o Oswaldinho que não faz, né? Então, nós também temos esse trabalho maravilhoso, que é uma equipe que pode ir lá instalar o Evangelho no Lar na casa de vocês, para instruir como se faz, que é bem simplesinho, são meia hora por semana, escolhe um dia da semana, e vai trazer muitos benefícios para sua família, para sua casa. E também fale com a Silma, por favor, e com o Walter também. Eu queria só fazer uma... Pode vir, vem para cá, Valtinho, vem. Não é tratamento espiritual, é só prece intercessora. É, tratamento espiritual é aqui ou não tem? Não, isso aí eu não sei, é só prece intercessora que a gente faz. Prece intercessoras. Desculpe, então, que eu falei aqui tratamento espiritual, mas são preces intercessoras. Isso é muito importante. Ficar claro. E também eu queria comunicar para vocês, daqui a pouco a Ana Lu vai fazer um videozinho bonito, que ela sempre faz umas coisinhas bonitas, né? Sobre a sopa que nós vamos vender aqui no dia 13 de março, que os nossos jovens que estão ali, ó, tá tudo ali, eu vou mostrar eles ali, ó. Né? Eles vão fazer a sopa e nós vamos vender aqui no centro a sopa. Quem quiser pedir, pode pedir online, vai ter um link para... Eles querem vir falar aqui, Silma, ou não? Decidiram vir falar ou não? Não, dia 12. Não, dia 12 vai fazer a sopa, mas pode comprar dia 12 e no dia 13 também, né? Se sobrar um pouquinho, se sobrar, então a gente vende no dia 13 também, que é no almoço, né? Vai ser sopa vegetariana e sopa de turkey, de peru. Aí vocês no Brasil vão ficar com vontade, só que não dá para mandar, não. A gente não vai descobrir essa maneira ainda, mas tudo bem. E também fazer uma propaganda aqui, o Oswaldinho, ele falou do livro, né, da coleção Fonte Viva, que está à disposição na nossa livraria. Quem quiser, tiver interesse de comprar lá, pode procurar o André lá e a Lucy. Né, Lucy? Tem que vender livros, né? Obrigado pela presença de todos, que Jesus possa nos envolver em muita luz. Agora nós vamos passar por nossos passes. E eu vou pedir para o Sérgio. Sérgio, você pode fazer a nossa oração hoje? Posso? Apagar a luz e fazer a nossa oração também. Nossa oração final. Vamos elevar nosso pensamento à esfera superior, em ordem de agradecimento e gratidão, pedindo ao nosso Pai que nos abençoe nessa semana que começa, nos dando força, nos amparando, para que possamos ter uma semana de bênçãos. Que assim seja.